Uma nova série, essa semana começamos uma série chamada Paz. Paz, por que paz? Porque primeiro que ela vai realmente mudar a sua vida e você vai aprender a desfrutar de paz. Eu posso ouvir um amém? Você vai aprender a desfrutar de paz. Mas na verdade, o paz é um acrônimo, é uma palavra formada pelas primeiras letras de um conjunto de palavras. Então, paz nesse sentido é paz de preocupação, o A é de ansiedade e o Z, eu vou dizer só na última ministração o que é. Realmente é algo revelador assim, algo muito incrível que Deus tem para as nossas vidas, é o Z da paz. Nesse caso vai ficar só para a última semana, são 4 ministrações. Nós estaremos falando desse assunto e hoje nós vamos falar sobre preocupação, mas eu quero falar uma coisa com você, o que é paz, na verdade? Talvez, muitos de nós já falamos assim, eu daria a minha vida por um dia de paz, eu daria milhões de reais por um dia de paz, eu daria tudo que eu tenho por alguns minutos de paz. Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós já buscamos essa paz, queremos essa paz, pagamos por essa paz e muitas vezes nós não temos essa paz, não sabemos como ter ou obter essa paz que nós tanto falamos. O que a Bíblia fala a respeito disso? Então nós vamos aprender nessa série, mas hoje o assunto é preocupação. Agora o dicionário diz o seguinte, olha o que o dicionário diz, para eu não errar eu quero ler aqui. Em detalhes para você entender o que o dicionário diz sobre paz. Diz que paz é calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, sossego, silêncio, descanso, falta de problemas ou de violência, relação tranquila entre pessoas. Isso é o que o dicionário diz. A Bíblia, quando ela fala de paz tem a palavra original. A palavra original para paz, ela está no hebraico, que é shalom. Todas as vezes que você fala paz do Senhor, quando você declara paz para alguém, quando você está pronunciando a paz sobre as pessoas, você está falando shalom. O que é shalom? Shalom é a tradução do original no hebraico da palavra paz. E o que significa shalom? O que tem por trás dessa declaração de paz? Shalom é paz, prosperidade. Quando você declara shalom, você declara prosperidade. Você também declara saúde, você declara integridade, você declara santidade e segurança. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que paz é tudo isso, ou seja, eu declaro shalom sobre você, eu declaro paz sobre você, eu declaro paz sobre a sua vida. Ou seja, que paz, porque às vezes nós falamos o que é paz. Segundo o dicionário nós acabamos de entender aqui, mas segundo a Bíblia, é prosperidade, é saúde, é integridade, é santidade, é segurança. Então paz é tudo isso. E eu quero nesses dias aqui nessa série de 4 ministrações falar um pouquinho de alguns assuntos. Esse, por exemplo, de hoje, preocupação. Porque preocupação e paz elas andam separadas. A única coisa que elas têm em comum é que começam com a letra P, mas elas não são amigas. A paz e a preocupação, elas não são amigas, elas são inimigas, mas elas competem, elas querem, na verdade, a preocupação, ela quer competir comigo e com você. A preocupação quer entrar na nossa alma, quer tirar a nossa paz, quer tirar o nosso sossego, e eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é revelação, para nós entendermos um pouquinho sobre isso. Agora, eu tenho aqui uma frase, que essa frase é incrível e ela é uma verdade, diz assim, olha que interessante essa frase, diz assim: a vida é curta demais, é repetido com frequência, suficiente para ser um clichê, mas desta vez é verdade, você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso.
Seth Godin. Então essa frase do Seth Godin fala que nós falamos, a vida é curta demais, a vida passa rápido e tal, e nós vamos levando a vida. Só que nós falamos isso. Só que o Seth Godin está dizendo o seguinte, nós não podemos ficar só repetindo isso como um clichê, isso é uma verdade. A vida passa e nós vamos levar essa vida como? De que forma? De forma infeliz, de forma medíocre. Nós não podemos aceitar isso, porque ele termina essa frase dizendo assim, isso não é apenas sem sentido, tem todo sentido, mas mais do que isso, é doloroso, é doloroso. Agora, a pergunta que eu faço para você, como encontrar paz no meio de um caos? Eu assisti um filme, eu não sei se você assistiu, eu quero colocar um pouquinho o trecho desse filme para que nós possamos continuar aqui a nossa ministração. Por favor, coloque o trecho do filme. Aí, até aí. Olha que interessante, esse filme, eu não sei se quando você assiste filme, você fica prestando atenção em alguns detalhes, mas eu assisti o filme Rei Leão da primeira vez, assisti agora da segunda vez, e esse filme é interessante porque Hakuna Matata é um dialeto da África Oriental, e tem um significado, ou seja, o significado é esse aqui, sem problemas, ou não se preocupe. E aí diz assim, a filosofia desse filme, Rei Leão, diz que nós devemos aproveitar cada momento, esquecer dos problemas e se divertir muito. O que isso tem a ver comigo e com você? O que o filme tem a ver com aquilo que nós vamos falar? Na verdade, eu só quis trazer um pouquinho desse filme, porque eu gostei dessa parte, e fala de nós não nos preocuparmos. Tem uma parte do filme onde tem um macaco, e esse macaco chega para o Simba, e o Simba está numa encruzilhada, numa situação difícil, e ele fala o seguinte, sempre há duas opções, e muitos de nós, às vezes quando nós estamos tão preocupados, nós não conseguimos ver a segunda opção, nós não conseguimos enxergar a saída, nós não conseguimos enxergar um caminho, e eu aqui, quero, junto com você, nós precisamos entender, nos dias de hoje, o que está acontecendo com a pessoa mais importante da criação de Deus. Com a criação mais importante de Deus, que somos nós, as pessoas. O que vem acontecendo nos dias de hoje? Nós precisamos entender porque Deus nos criou para governar. Deus nos criou para sermos líderes, para estarmos na frente, para vencermos, para sobressair. Mas por que nós estamos nos dias de hoje enfrentando tantos desafios, tantas lutas, tantos problemas? Como separar as nossas emoções, como separar o homem, como separar os sentimentos de pecado? Nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, mas eu quero, junto com você aqui, fazer uma reflexão. Vamos entender segundo pesquisas, as pessoas em média estão 10 quilos acima do peso. Tem 10 mil reais em dívidas, uma média. Não gostam do seu trabalho. Tem menos de um amigo íntimo. Uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psíquico. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Veja bem, isso aqui não é eu inventei. Isso aqui tá aí, está na mídia. É só você pesquisar que você vai encontrar essas realidades. Cerca de 70 milhões de pessoas são portadoras de transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Eu pergunto para você, a pessoa
A criação mais importante de Deus somos nós, eu e você. Mas o que está acontecendo com as pessoas? Como nós estamos vivendo esses dias? O que vem acontecendo comigo e com você? Com a nossa alma, com o espírito, o nosso corpo, porque nós somos espírito, alma e corpo. Como nós estamos trabalhando tudo isso? Nós estamos vivendo um caos e muitas vezes nós não entendemos. É incrível porque lá em Tiago 5,17, a parte A, diz assim, esse é o personagem que nós vamos usar hoje. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Elias, aqui a Bíblia diz 2 coisas importantes. A primeira que diz que Elias, olha que coisa, Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Pastor, você está dizendo então que Elias sentia medo? Sim, sentia medo. Você está dizendo que Elias talvez sentiu desejo de se suicidar? Não é talvez, ele sentiu desejo de se suicidar. Ele pediu a morte. Talvez, você está dizendo então, pastor, que dessa semana eu estava sendo acometido por uma depressão, um negócio horrível na minha alma, dentro de mim, eu não entendo. Você está dizendo que Elias tinha depressão, ou sintomas de depressão. Sim, Elias tinha, porque a Bíblia fala os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos. Elias tinha angústia, Elias ficava irado, Elias tinha sentimentos como eu e você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender na vida de Elias é que ele tinha os mesmos sentimentos que nós. E segunda coisa que a Bíblia fala é que Elias orou. Elias orou. Eu fico tentando montar um quebra-cabeça e pensando o seguinte, que Elias talvez fosse o pastor. Talvez Elias era o pastor da igreja. Talvez Elias era o membro da igreja. Talvez Elias era o líder do Life. Talvez Elias era o líder de algum departamento da igreja. Talvez Elias era o músico. Talvez Elias cantasse. Talvez Elias ficasse no estacionamento. Não sei. Mas Elias, segundo o que a Bíblia fala, porque não tem muito sentido. Elias é uma pessoa que ora para de chover. Essa pessoa tinha muito contato com Deus. Essa pessoa tinha muita relação com Deus. Mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que a Bíblia fala que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós, mas que ele orava e a chuva parava. Ele orava e a chuva voltava. O que tem a ver isso conosco? O que tem a ver que eu e você nós precisamos começar a quebrar uma estrutura religiosa. Uma estrutura que prega que sentimento é pecado. Uma coisa é sentimento, queridos, outra coisa é pecado. Mas o problema é que tem uma cultura religiosa, às vezes nos impulsionando e nos pressionando, dizendo, não, você não pode sentir medo, é pecado. Você não pode sentir, talvez, um desejo de se suicidar. Lógico que nós não podemos, não queremos, não devemos, mas eu estou sentindo. Não, então você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, não tem nada a ver, sentimento é sentimento, pecado é pecado. O problema é que muitos de nós estamos carregando uma culpa, que o diabo colocou nas nossas vidas, que não é nossa. E essa culpa nos pressiona, nós não podemos expressar os nossos sentimentos, o que vão achar, o que vão pensar se eu mostrar a minha fragilidade. Os meus sentimentos, aquilo que eu sinto. Sabe, queridos, infelizmente isso tem acontecido nos dias de hoje dentro da estrutura da igreja. E nós precisamos entender que a igreja está aqui para realmente ajudar, para pregar a palavra, para nós vivermos o que nós temos que viver como homens de Deus. Mas uma coisa que nós não podemos ignorar são os sentimentos que nós temos. Eu sou pastor, mas eu sou humano. Eu sou pastor, mas eu tenho sentimento. Você é uma pessoa que vem à igreja, mas você é humano. Sabe o que nós temos percebido, o que eu tenho percebido nesses anos todos, quer dizer, que muitas vezes nós queremos formar robô que não sente, robô que não tem sentimento,
Robô que não tem expressão, robô, mas nós não podemos ir para a igreja e voltar sendo robôs, nós precisamos entender a relação que nós temos com Deus, o que a preocupação causa em nós, o que a preocupação pode trazer de estrago para nós. E eu quero dizer uma coisa para você: ignorar sentimentos geram pessoas deprimidas, mas saber lidar com sentimentos geram pessoas saudáveis. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Sabe o que é a preocupação? Eu comparo a preocupação mais ou menos como um buraco de um cano na parede. Você já viu aquele cano que você não sabe aonde está na parede toda, mas tem um vazamento pequenininho. E a água começa a sair ali, sai uma gotinha, sai uma gotinha, sai uma gotinha, de repente começa a sair mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. A preocupação é isso. Nós nos habituamos com a preocupação, mas eu quero dizer o seguinte: o que gera? Quais são os reflexos? O que a preocupação ela gera em nós? Quais são os reflexos de viver uma vida preocupada? E aqui eu quero ler com você, lá em 1º livro dos Reis 19, de 1 a 5. É incrível, queridos, porque nós oramos por cura nos olhos, cura no pé, nós oramos. Mas quantas vezes nós ignoramos uma doença, um sentimento, uma dor emocional? Nós precisamos saber lidar com isso. O que a Bíblia fala? Qual o caminho para isso? Como nós precisamos fazer? O que temos que fazer para fortalecer uns aos outros e nos fortalecer? A Bíblia diz em 1º livro dos Reis, você vai entender que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós, mas ainda assim ele era homem de Deus. Você sentir, você ter algumas emoções, você passar por alguma luta interna, não desabilita quem você é, não tira a sua autoridade, não tira o favor de Deus de você, não tira de você o homem e a mulher de Deus, que Deus colocou em você. Amém, queridos? Você continua sendo essa pessoa. Agora, o que você precisa é de ajuda, e a Bíblia está aqui, a igreja está aqui, mas nós não podemos ficar sendo carregados por um sentimento de culpa, porque isso vai acabar nos destruindo. A Bíblia diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha que interessante, Elias era um homem de Deus, era um herói, ele estava na batalha, estava na guerra, estava lutando, ele matou na espada 450 pessoas. Ele lutou lá com um monte de gente, depois mais 400 homens, e ele lutou, acabou aquela luta, foi para casa. Chegou em casa, está tomando um banho, o celular dele toca, o WhatsApp, né? Hoje o celular não toca mais, WhatsApp, é a Geza. Elias, seu desgraçado, amanhã eu vou te matar. Se prepara, o que você fez com os meus soldados? Eu vou acabar com a sua vida. Se você se prepara, porque você não vai sobrar nada de você. Essa informação, olha, presta atenção aqui, porque nós vamos chegar numa conclusão. A informação que Elias recebeu abriu algo que já existia em Elias, algo que já estava dentro de Elias. E aí, a partir do momento que Elias ouve essa informação, Elias, ele tem uma reação. Qual é a reação? Medo. A Bíblia diz, Elias teve medo. Ué, pastor, mas homem de Deus tem medo? Homem que ora para não chover tem medo? Pessoas que vão à igreja sentem medo? Pessoas que leem a Bíblia todos os dias têm medo? Tem, porque nós somos pessoas.
Mas a questão é como nós vamos lidar com esse medo. Mas o medo é um sentimento. Pastor, mas isso é antibíblico. Não, medo está lá, o sentimento está lá. A fé que eu e você temos mais ou menos que vai determinar se esse medo vai ficar. Mas o medo existe, é um sentimento. E nós não podemos ignorar os sentimentos. O problema hoje é que nós estamos ignorando sentimentos. E se ignorar os sentimentos, nós não resolvemos o problema. Aí, queridos, olha que interessante. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Diga, salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Olha como começa a cabeça de Elias funcionar e os sintomas de depressão. Elias, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando, ou seja, não quero andar com ninguém, pode ficar aqui, eu vou ficar sozinho, eu vou resolver minha vida, e foi embora. Dizem que foi 40 dias andando para chegar lá. Chegou a um pé de giesta. Giesta era um arbusto que tinha muita sombra. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Quantos aqui já oraram pedindo a morte? Eu não sei, queridos, olha, mas eu já orei por tudo, mas pedir a morte, acho que Elias pensou, cara, eu sou tão de Deus, eu orei para isso, eu sou tão de Deus que eu vou orar pedindo a morte. Nada a ver, Elias estava, alguma coisa vai errada, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. E aqui Elias faz mais uma declaração, é aquela declaração que eu e você fazemos quando nós estamos emocionalmente esgotados, emocionalmente afetados, emocionalmente desanimados, emocionalmente com a nossa alma ferida. Nós fazemos essa declaração que ele fez, e ele faz o seguinte: não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor. Mas Elias, quem foi que falou que você é pior, ou que você é melhor? Você matou 450, velho, matou mais 400, você fez tanta coisa, você é um cara herói, você conseguiu, você foi para frente, você agora está com história fiada que você não é melhor. Que história é essa? Da onde vem isso? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Esse deitar tem dois sentidos aqui. O primeiro sentido é no sentido verdadeiro mesmo, de nós queremos dormir. Talvez, quantos de nós já pensamos assim, eu quero dormir por 1 ano, dormir o resto da vida. Quantos de nós já pensamos em fazer como Elias, fugir, sumir do mapa, desaparecer? Talvez quantos de nós já falamos assim, por que eu nasci? Por que eu existo? Talvez a minha vontade é pegar um ônibus, pegar outro ônibus, pegar um outro trem, pegar um metrô, pegar um navio, pegar um avião, pegar um barco, pegar um cipó, sumir no mapa. Quantos de nós já pensamos isso? Quantos de nós já falamos isso? Mas nós não podemos fazer nada, porque nós temos que continuar a vida. Mas tem uma saída para nós. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus tem para nos oferecer, para que nós não ficamos sendo vitimados desse sistema que vai nos destruindo, que vai nos destruindo, que vai nos destruindo. Elias estava aqui, infelizmente, a preocupação na vida de Elias gerou alguns sentimentos. O primeiro sentimento que nós já falamos foi medo. Medo. Eu não sei se você percebe, mas a impressão que dá é que Elias teve medo da Jezabel. Mas ele não teve medo da Jezabel. Ele não estava com medo dela. A Jezabel ameaçou Elias e ela mandou uma informação para Elias. Mandou um mensageiro, mandou um WhatsApp. Ele recebeu essa mensagem. Quando ele recebe essa mensagem, acontece algo. Dispara dentro de Elias algo que já estava lá. Muitos de nós estamos preocupados com tantos assuntos, com tantas coisas, com tantas áreas das nossas vidas. E sabe o que tem destruído as pessoas nos dias de hoje? É o que nós ouvimos. Quantos de nós ouvimos alguma coisa,
ou lemos alguma coisa, ou vemos alguma coisa, e isso tudo dispara dentro de nós uma preocupação. E essa preocupação, ela vai gerando em nós sentimentos, como gerou na vida de Elias, um deles medo. Essa preocupação que, quando Elias ouve, quando Elias escuta aquilo, quando Elias lê essa mensagem, quando Elias vê, queridos, ele fica com medo. Quantos de nós estamos bem, mas basta chegar uma mensagem no WhatsApp que nós ficamos preocupados. Ou basta nós olharmos uma foto no Instagram que nós ficamos preocupados. A nossa vida está sendo motivada por isso. A preocupação às vezes é desnecessária, mas nós ficamos. E essa preocupação gera medo em nós. Uma voz que falou, um aviso, uma luz, uma foto, algo que foi despertado ali, nós começamos a ficar preocupados. Por exemplo, deixa eu dizer algo para você. Imagina que, isso serve para todos os contextos. Olha como a preocupação ela é diabólica. O marido sai para trabalhar de manhã, a mulher está dormindo, deitada lá, e o marido todos os dias dá tchau para ela. Tchau, amor, beijinho, tchau. Só que esse dia ele sai na correria e não dá tchau, não dá um beijo, não dá nada e vai embora. Ele saiu. E ele está caminhando para ir embora, para trabalhar, ele vai, durante o dia a mulher fica pensando, mas por que será que ele não mandou mensagem? Ou melhor, não me deu tchau. Então, uma coisa. Por que será que ele não falou comigo? Ela fica preocupada, começa a ficar preocupada. Dentro dela, gera um sentimento. E ela manda mensagem para o marido dela falando assim, amor, está tudo bem? E o marido na correria do dia a dia não responde o WhatsApp. Não responde a mensagem. Dá meio-dia, dá 2 horas, ela manda mensagem de novo e o marido nada. E ela começa a ficar preocupada. E essa preocupação gera um sentimento dentro dela, um sentimento de rejeição, um sentimento de medo, um sentimento de desvalorização, um sentimento de que ela não presta, um sentimento de que o marido só dá atenção para o trabalho, um sentimento de que ela não tem nada a ver e ela está lá, um sentimento de que ele não queria casar comigo. Mas olha que coisa, não tem nada a ver, aconteceram fatos. Aí, naquele dia, excepcionalmente, o marido pega um trânsito absurdo. Chega às 8 todo dia, chega às 11 da noite. E ela ligando, como é agora não manda mais, liga. O celular do marido, acabou a bateria. Para melhorar, acabou a bateria, ela liga, e ela já fica desesperada, ela já fica em crise, já fica preocupada, já fica pensando besteira, ele deve estar me traindo, ele é um cachorro, ele não presta, eu sabia, não era para eu ter casado com esse homem. Aí o que ela faz? Arruma as coisas dela, coloca na mala, ou a dele, coloca na mala, o marido abre a porta, seu desgraçado, seu traidor, você está me traindo, pode pegar suas coisas e ir embora. Quantas vezes, se não é assim, é quase isso. Mas da onde gerou tudo isso? De uma ocorrência, de uma preocupação desnecessária, que foi gerando sentimentos, e esse sentimento despertou algo que já está dentro de nós. Algo que já convive com a gente. A insegurança. Quantas mulheres se sentem inseguras? Mas a insegurança está na onde? Está dentro de você, talvez. Talvez o seu marido nem te dá essa insegurança, mas você tem o sentimento. Talvez um sentimento de desvalorização. Manda uma mensagem, porque hoje nós estamos tão assim, nós vamos falar sobre isso, ansiedade, daqui 2 semanas. Mandamos uma mensagem, ficamos desesperados para a resposta. E assim vai. Mas o medo, ele vai gerando em nós sentimentos. E aí, uma vez que gera esse sentimento, o medo também nos empurra para um outro lugar. Sabe o que é? Eu e você, nós quando sentimos medo, nós não queremos encarar os nossos medos. Nós não queremos encarar os desafios.
Nós não queremos encarar, então o que nós fazemos? Nós corremos, nós nos isolamos. Aí vem o segundo estágio. Elias sentiu medo, mas em seguida ele sentiu vontade de sumir, porque ele não queria enfrentar a Jezabel. Ele não queria enfrentar o desafio. Então o que eu vou fazer? Eu vou me isolar. E esse é um engano que muitas pessoas têm vivido hoje em dia. Se isolam, se escondem. Querem ficar só dentro de casa, não querem conviver com pessoas, não querem ter relacionamento social. E aí, isso é o estágio mais avançado de uma depressão. O caminho é de um possível suicídio. Quantas pessoas convivem com isso, não enfrentam a preocupação, gera medo, as pessoas não enfrentam seus medos, se isolam de tudo, de todos, para resolver o problema, mas o problema não é resolvido, porque aquilo que nós não resolvemos se repete. Essa é a verdade. Aquilo que você não resolve se repete, querido. E aí nós vamos convivendo com isso. E Elias, aqui é interessante porque a partir do momento que eu estou isolado, a minha cabeça começa a entrar num turbilhão de doideira. E Elias, na verdade, ele foge. Para que ele foge? A Bíblia fala que Elias fugiu por um motivo. Qual foi o motivo? Está aqui, só para você relembrar. Elias fugiu para salvar a vida. Fugiu para salvar a própria vida. Só que agora Elias ora para morrer. Olha a confusão mental, olha o descompasso, o turbilhão que está na cabeça do Elias. Ele foge para viver, mas pede para morrer. Sabe, queridos, uma pressão, uma perturbação mental, um esgotamento físico, um esgotamento emocional, ele traz confusão na nossa mente, na nossa cabeça, e nós não sabemos o que fazer. Quero viver, mas eu quero morrer. Quero viver, mas eu quero me suicidar. E está acontecendo isso com Elias. Elias, ele começa a ter desejo de morte. Talvez dorme ali, pensando, não quero nem acordar mais. Mas o que estava acontecendo com Elias era fruto, talvez, do que estava na alma de Elias. Elias carregava um monstro dentro da alma dele. Carregava um monstro dentro dele. Porque Elias, ele faz uma declaração, ele fala, quando ele está conversando, ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quantos de nós, talvez Elias cresceu, e alguém falou para ele assim: Elias, você não está fazendo isso bem feito. Então isso gerou um sentimento nele. Mas sem solução ele foi carregando, sentimentos não resolvidos. Talvez ele chegou na igreja um dia lá, falando: olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Não, menino, fica quieto, porque na igreja você não pode falar, isso é pecado. E ele abafou. Aí ele cresce, enfrenta desafios, enfrenta lutas, destrói um exército, mata um monte de gente. E esse sentimento está lá. Quando ele ouve uma voz, esse sentimento volta. Lá atrás, o sentimento de comparação, ele começa a se comparar. Queridos, se tem uma coisa que tem destruído as pessoas hoje, é a comparação. A comparação é diabólica. Seja para cima ou seja para baixo, ela tem destruído pessoas. Elias fala: não sou melhor. E quando eu comparo, queridos, o que acontece? Nós sempre comparamos com o passado. Eu não vou comparar com o futuro, porque eu não sei o que aconteceu ainda. Se eu estou no passado, eu não estou no presente. E viver no passado é viver fora do padrão de Deus, porque o que nós temos para hoje é hoje. Quantas preocupações que você tem hoje que nem vão resolver nada, porque amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Nós ficamos presos lá atrás. E eu falo para você, a preocupação não muda o final da história. Sabia, querido?
por mais que você fique preocupado, ela não vai mudar o final da história. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que tem que ser, será. O que tem que aparecer, vai aparecer. Vamos imaginar que você... Porque, olha que interessante esse texto aqui, é muito legal. Deixa eu ler para você entender o que eu vou falar. Já estou caminhando para a conclusão. Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, olha que coisa, quem de nós aqui, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de nós? A Bíblia está falando, quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Vamos pensar o seguinte, imagina que chegou o seu dia de morrer, amém? Ninguém falou amém? Amém nada. Apesar que Paulo fala, morrer é ganho e viver é lucro. Então, ou viver é lucro, morrer é ganho. Irmãos, então tá tudo brincadeira. Mas vamos lá, mas Paulo fala isso. Vamos imaginar que chegou o seu dia. Aí você fala assim, morte, chegou meu dia, não chegou? Chegou. Eu vim te buscar e vou te levar embora. E vamos acabar com tudo isso aqui. Você vai continuar a sua vida lá no céu ou no inferno. Jesus. Mas morte, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou preocupado com meu filho, que tem 3 anos. Eu estou preocupado com quem ele vai casar. Eu estou preocupado se ele vai estudar no Mackenzie. Eu estou preocupado se ele vai trabalhar. Sabe, morte, deixa eu dizer mais uma coisa. Estou preocupado porque eu preciso comprar umas roupas para o Natal. Natal agora, de 2019. Ô morte, também eu estava pensando que eu tenho umas continhas para pagar essa semana. Tem mais algumas coisas, morte, eu marquei uma viagem com a minha família no final de semana que vem, e eu estou pensando eu estou preocupado com tudo isso, eu não sei como vai ser, não dá para esperar mais um pouco, morte. Faz o seguinte, morte, eu estou vendo meu vizinho ali, ele está bem pra caramba, ele está bem, olha lá, já fez tudo, já viajou, o filho já se formou, está bem, leva ele, mexe comigo não, deixa eu quieto aqui. Eu pergunto para você, adianta tudo isso? Sim ou não? Sim ou não? Não, não adianta, irmãos, é o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo assim, cara, quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não tem jeito, irmãos. O que nós precisamos é realmente ser liberto do espírito de preocupação. É fácil? Não é fácil. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina tudo isso. E eu quero dizer para você, existem problemas que nós vamos resolver em um dia, existem problemas que nós vamos resolver em uma semana, existem problemas que nós vamos resolver em um mês, em um ano, e muitos anos. E tem problemas que nós não vamos resolver. Alguns outros só lá no céu. Às vezes as pessoas, pastor, o que eu faço? Eu falei, irmão, vai ter que ir lá para o céu para resolver isso aí. Quem, pastor? Você, o problema é seu, eu que não vou. Tem coisa que não vai resolver. Então, sabe, nós precisamos aprender, ou nós aprendemos a lidar com tudo isso, a não nos preocupar e trabalhar isso de forma saudável, nós vamos nos destruindo. Então, concluindo aqui, em quem nós devemos nos apoiar? Primeiro, eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo, através, da unção, do poder de Deus, da palavra de Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito em tudo que está na Bíblia, e eu já vi pessoas sendo curadas de tantas coisas. Eu já vi pessoas sendo curadas do emocional, já vi pessoas sendo curadas de tantas coisas. Eu acredito que o Espírito Santo pode ser a nossa cura, a nossa principal cura, isso eu acredito. Então, a primeira coisa que nós precisamos, queridos, é entender que Deus é um Deus amoroso, é um Deus atencioso, é um Deus cuidadoso. Quando eu leio a história de Elias aqui, Elias dormiu. Esse dormir não significa só depressão.
Significa também descanso, porque Deus chega para Elias dorme e quando ele acorda tem uma pizza, tem um lanche, hambúrguer, churrasco, comida. O que significa isso? Cuidado de Deus. A Bíblia fala que Deus dá aos seus enquanto dorme. Há situações, queridos, que nós temos que deitar e dormir, como Elias fez, e aguardar o socorro do Senhor, aguardar a provisão de Deus. Tem coisa que não temos o que fazer. Esse é o problema, nós nos tornamos hábeis em resolver problemas que não temos como resolver. Descanse em Deus, espere em Deus, entregue em Deus. Amém, queridos? Segundo ponto. Aliás, eu quero só uma frase de um pastor americano que diz assim: se é grande o suficiente para se preocupar, seja grande o suficiente para orar. Na mesma intensidade que eu me preocupo, é a mesma intensidade que eu oro. Ore, busque a Deus, desenvolva relacionamento com Ele, é muito importante isso. Segundo, em quem nós devemos nos apoiar? Tenha amigos. Nós lemos a estatística horrível e triste, que na verdade em média, as pessoas têm um amigo íntimo. Eu não estou falando amigo de WhatsApp, porque o WhatsApp, irmãos, olha, eu não sei até que ponto o WhatsApp ele é necessário, óbvio, isso é fato, mas nem tudo que está aqui é verdade às vezes, porque aqui nós falamos tudo. Um amigo seu está passando por luta, você manda para ele assim: olá, tudo bem, como é que estão as coisas? Aí ele fala: cara, estou passando por uma luta difícil. Aí ele manda assim, 3 mãozinhas, vamos orar. Será que ele está precisando de oração ou de um abraço? Aí você manda lá, amigo, não sei o que, tamo junto. Irmão, tamo junto o que, velho? Você está aí, eu estou aqui. Tá junto, é eu e você aqui, abraço, é olho no olho, é andar junto, é pegar na mão. Eu preciso de pegar na mão. Essa história de tamo junto no celular, sabe, não tem nada a ver. Então às vezes isso aqui não é verdade. Aí manda lá: eu te amo, coraçãozinho. Será que ama mesmo? Porque amar não é amar de redes sociais. O amar de redes sociais não tem valor. Amar é dia a dia. Amar é se comprometer. Amar é você parar toda a sua agenda para tomar um café com alguém, um amigo seu. Isso é amar. Sabe, queridos, nós precisamos entender. Então tenha amigos, desenvolva pessoas, desenvolva relacionamentos, não se isole. E por último, eu falei aqui, quero repetir: eu creio que o Espírito Santo é poderoso para curar toda doença emocional. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para curar depressão. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para tirar espírito suicida. Eu creio nisso, queridos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existem situações que nós precisamos de ajuda técnica, ajuda médica, ajuda de um especialista. Talvez se eu chegar para você: queridos, olha, estou fazendo terapia. Pastor, você tem algum problema? Você está maluco, pastor, fazer terapia? Cara, você não prega lá na frente. Irmãos, eu conheço vários pastores. Eu não estou fazendo, viu, irmãos, mas veja bem, eu conheço vários pastores que são homens de Deus, como Elias, que tinham emoções e tem emoções como a de Elias. Sentiram medo, quantos pastores, amigos meus, sentiram vontade de tirar a vida? Quantos pastores que estão deprimidos, às vezes estão passando por lutas, mas são homens de Deus, eles pregam, o céu desce, o fogo sobe. Mas há um rótulo de que nós temos que ficar nos sustentando naquilo que não é verdade. Queridos, se há necessidade de uma ajuda médica, vá no médico. Se há uma necessidade de uma ajuda técnica, vá num técnico. E nós temos aí 188, liga, pede socorro. Não se antecipe em destruir aquilo que Deus construiu. Nós temos 2 formas de destruir: literalmente tirando a nossa vida, ou aos poucos, ir nos preocupando, e essa preocupação ir corroendo as nossas vidas. De manhã eu tive uma visão.
pessoas dentro delas sendo corroídas. Sabe quando o pulmão, a pessoa que fuma, o pulmão vai acabando. Eu vi uma foto às vezes de uma pessoa que fuma, o pulmão ia acabando. Eu tive os órgãos de pessoas, eu vi de manhã uma visão horrível de pessoas que Deus estava curando essas pessoas, porque elas estavam sendo destruídas por preocupações. Uma lista de preocupações, preocupação. E eu tenho certeza, queridos, que Deus quer curar as nossas vidas em nome de Jesus. Essa série eu estou orando, primeiramente na minha vida, para ser liberto de preocupações desnecessárias e me colocar no centro da vontade de Deus. E eu sei que Deus tem isso para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou pedir para você ficar em pé enquanto nós cantamos aqui. Assim como foi de manhã e à tarde, não sinta-se constrangido a sair do seu lugar. Se você precisa de oração, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, se ajoelha aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos em você, e o Espírito Santo, mais do que tudo, vai tocar em você, e você vai ser curado, sarado, em nome de Jesus, porque é uma promessa, na minha e na sua vida, a promessa é governar. Você nasceu para governar, querido. Você nasceu para ser quem você nasceu para ser. A Bíblia diz que você nasceu para ser mais que vencedor. E é isso que você tem que ser. Andar de cabeça erguida. Lança fora. Se tem sentimentos, trate os sentimentos. E avance em nome de Jesus. Amém, querido?